Olá, bem-vindo à quarta aula do nosso curso Descubra a Nova Vida em Jesus. Vamos dar uma revisada ali rapidinho no que nós já aprendemos até aqui e caminharmos aí com a nossa quarta aula então. Nós vimos então que descobrir uma nova vida com Jesus é ter um relacionamento com Deus através de Jesus. Deus é amor, por ser um ser relacional, Ele quer ter um relacionamento com você. Deus não quer que você siga uma religião, mas que você tenha um relacionamento com Ele. Então, este relacionamento com Deus, como qualquer relacionamento, para ser um relacionamento saudável, precisa pelo menos aqui 4 fases para você ter um relacionamento saudável. A primeira delas é você ser aceito. E nós vimos que nós somos aceitos por Deus, nosso Deus Santo, mesmo nós sendo pecadores, nós somos aceitos assim como estamos por nosso Deus de amor, que por amor deu a Jesus. Aqui nós temos uma cruzinha simbolizando a Jesus. Deu a Jesus para morrer na cruz por você, pagando os teus pecados para a salvação da sua alma. Você que crê em Jesus, nós vimos lá na lição 1, sou aceito por Deus no que Jesus fez, os merecimentos de Jesus e não dos nossos. Depois nós vemos na segunda aula como a gente tem segurança, estou seguro, a segurança da nossa salvação. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e selados pelo Espírito Santo de Deus nós temos esta segurança de salvação. Depois na terceira aula nós começamos já a ver sobre a intimidade de Deus, e nessa intimidade que vai falar da prática no relacionamento com Deus, mesmo aceitos e seguros dele, de fato temos esta confiança e irmos conhecendo mais a Deus e desenvolvendo essa intimidade então com o nosso Deus. Vamos ter algumas aulas que vão nos ensinar como ter esta intimidade com Deus. Nós aprendemos então na aula passada que nós somos corpo, aqui neste simbolizado por esse círculo, o nosso corpo, nesse espaço aqui é a nossa alma, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vontade, decisões, é aquilo que a gente é humanamente, é que é a nossa alma, simbolizando a nossa alma, e o nosso espírito. Somos corpo, alma e espírito, e quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós. Nós somos salvos, e salvos então em Deus, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós temos a Jesus, a Deus que se manifesta no seu Espírito Santo em nós, que é o próprio Espírito de Deus, e Ele entre nós nos cela, e essa é a garantia da nossa salvação. Por isso nós temos segurança no relacionamento com Deus pelo Espírito que em nós habita. Depois nós vimos em Efésios 5,18 que nós precisamos nos encher do Espírito. Ele já está em nós, mas nós precisamos nos encher do Espírito, deixando o Espírito que está em nós encher aqui a nossa alma, que são encher dele ser os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas decisões, guiar as nossas decisões. Isso é o que o Espírito de Deus vai fazer em nós, de dentro para fora, se nós deixarmos. Ainda temos livre-arbítrio, liberdade. Agora, não tivemos em escolher a Jesus e ser salvos, agora que a gente é salvo, Deus então em nós vai nos encher também, se nós deixarmos, permitirmos. Então, dentro dessa dinâmica de deixar o Espírito encher ou não, que nós vamos descobrindo ali uma batalha, uma luta muito grande dentro de nós, onde nós vamos deixar Deus nos encher, ou vamos deixar ali a nossa própria carne, a nossa própria natureza pecaminosa nos encher, ao invés do Espírito Santo de Deus. Interessante que uma história de um missionário que trabalhava ali com os índios. Nós também trabalhamos com os índios Yanomami, não foi o nosso caso, mas nós ouvimos de um missionário que, trabalhando com os índios, falou de Jesus ali para os índios, e o índio se converteu, creu em Jesus como seu Salvador, e teve então ali a salvação da sua alma, e ele salvo
animado no Senhor, ele chegou e falou para o missionário: olha, eu estou salvo, eu tenho a paz de Deus, mas sabe, aqui dentro parece que tem dois cachorros brigando dentro de mim agora. Eu não sentia isso antes de ter Jesus, mas agora parece que tem dois cachorros brigando dentro de mim. Agora, sabe o que é um cachorro preto e um cachorro branco. E olha, um é branco, outro é preto, os dois são do mesmo tamanho, da mesma raça, da mesma idade, mas só que um é branco e o outro é preto. E aí ele disse: sabe quem que vai ganhar? Ele perguntou para o missionário. O missionário pensou, falou: não sei, qual deles que vai ganhar? Aí o índio sabiamente respondeu: aquele que eu alimentar mais. Aquele que eu alimentar mais é esse que vai ganhar. Na sabedoria daquele indígena, ele entendeu que se ele alimentasse mais o Espírito de Deus, era o Espírito de Deus que ia ganhar. Se ele alimentasse mais a sua carne, era a sua carne que vai ganhar. E é exatamente isso que acontece dentro de nós. Nós damos lugar para o Espírito nos enche. Se damos lugar para a nossa carne, nós vamos ser, então, crentes, como a Bíblia fala, crentes guiados pela carne, crentes carnais, e não crentes espirituais guiados pelo Espírito de Deus. Então, isso é possível também, sermos mais carnais. Agora, quando a gente crê em Jesus, a gente é salvo, a gente está muito acostumado a viver pela carne. Nós não estamos acostumados, não sabemos direito como depender do Espírito. Por isso estamos aprendendo na palavra de Deus como depender do Espírito de Deus. E estamos aprendendo então a criar essa intimidade com Deus, a dependência do Espírito Santo, para sermos cheios, fortalecidos de Deus, para nós termos plenitude, uma vida plena, como nós aprendemos na aula passada. Então, na última aula, nós aprendemos como deixar o Espírito de Deus encher a nossa alma. Vimos que nós vamos deixar tendo um tempo a sós com Deus, e nesse tempo a sós com Deus, nós orarmos, conversarmos com Deus, termos uma conversa com Deus, nós meditarmos na Bíblia, nós deixarmos Deus falar conosco através da palavra de Deus. Muito importante você estudar as 3 últimas aulas para você aprender como isso vai se desenvolvendo. E também através do louvor, nesse nosso tempo a sós com Deus. Nós vimos Hebreus capítulo 4, versículo 16, que quando nós buscamos, nos aproximamos de Deus, Ele se manifesta e atende as nossas orações, e vendo o nosso socorro, Ele age com graça e misericórdia ao nosso favor. Então, nisso nós vamos nos enchendo do Espírito. Mas a prática principal que vai nos fortalecer o Espírito e nos encher do Espírito é esse tempo a sós com Deus. É exatamente isso que nós vamos conversar hoje, sobre como nós temos esse tempo a sós com Deus, e temos mais, e desenvolvemos mais essa plenitude na prática. Então hoje nós vamos conversar sobre o tempo a sós com Deus. E esse tempo a sós com Deus na prática, como é que a gente vai ali enfrentar as dificuldades no tempo a sós com Deus. No tempo a sós com Deus. Algo fundamental aqui você precisa aprender logo de início. Tempo a sós com Deus. Se você ganhar aqui, você ganhou tudo. Se você perder aqui, você perdeu tudo. Você não perde a salvação, mas você vai perder a alegria de Deus, a paz de Deus, todo o fruto do Espírito que Ele traz, Ele age, traz o fruto do Espírito em nossas vidas, você vai perder. Abre a sua Bíblia lá em Gálatas,
capítulo 5, a partir do verso 22. Gálatas, capítulo 5, o verso 22. É importante você abrir, vai aparecer aqui também, mas você anotar, fazer suas anotações na palavra de Deus na Bíblia. Gálatas, está ali depois de 2 Coríntios. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Olha, mas o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é aquilo que o Espírito produz. Você, por exemplo, você planta uma macieira, vai dar que fruto? Maçã, não vai dar banana. Você planta a bananeira, não vai dar manga. Você planta a mangueira, vai dar manga, bananeira, banana. O fruto do Espírito, olha o que vem do Espírito de Deus. Olha só que maravilha, o que nós precisamos mesmo em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Olha, o fruto do Espírito é amor, alegria. Nós precisamos muito de amor, alegria, ânimo, paz. Vem a paz de Deus, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso vem do Espírito para ajudar você nos relacionamentos, em toda a sua vida, o fruto do Espírito, que você vai desfrutar e vai fluir em você através do tempo a sós com Deus, onde você vai buscar a Deus, e a sós com Deus Ele vai falar ao seu coração e vai enchendo o seu coração, a sua vida, do fruto do Espírito, através da oração, da meditação na sua palavra, através do louvor, como a gente tem aprendido ali. Vou passar para você então umas dicas de como você então colocar na prática mesmo aqui, já sabendo dos frutos do Espírito, como você então praticar esse tempo a sós com Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa escolher um local tranquilo, um local que haja silêncio, que você vai estar sossegado. Pode ser um quarto. Existe um filme chamado Quarto de Guerra, muito bom, você deve assistir esse filme sobre uma pessoa que tinha um quarto de oração ali, a batalha que ela conseguiu vencer na sua vida e ter vitória e ajudar outras pessoas também a partir daquilo que ela buscava a Deus, a sós com Deus em oração, e o que Deus fez ali. Quarto de Guerra, assista esse filme que é uma boa dica também. Você então ali procurar ter esse quarto ou um local, às vezes é uma laje, uma cobertura que você tem em casa, às vezes é um parque, qualquer local que você consiga ficar sozinho e conversar em paz com Deus ali. Eu tenho aqui este é um ferro. Sabe o que é isso? É um grampo. É um grampo de trilho de trem. É um grampo de trilho de trem. Isso aqui para mim é um memorial. É um memorial de um local. Eu estudei lá em Vianópolis, lá no Instituto Missionário Shekinah da Missão Novas Tribos. No meu tempo chamava Ebenezer, hoje chama Shekinah. E eu tinha ali naquele local, era um trilho, uma linha de trem, e havia assim por trás de umas montanhas ali, e eu caminhava ali naquela linha de trem, e caminhando naquela linha de trem, ali eu orava muito, conversava muito com Deus. E outro dia eu fui ali novamente e eu achei isso naquela linha de trem e trouxe para casa e guardo hoje como memorial daquilo que eu tinha naquele tempo a sós com Deus naquele local. De fato, a gente pode ali ter nesses locais, como nós vemos Abraão e outros construindo altares. Na verdade,
você constrói altares espirituais nesses locais. Eu construí lá naquela linha de trem. No outro seminário havia ali uma olaria abandonada, e naquela olaria eu construí um altar ali espiritualmente falando, de busca a Deus. Aqui também nos parques aqui de São Paulo, no Parque do Carmo, eu tenho um altar espiritual construído ali. No Serete, também no Parque do Serete eu tenho. No tempo que os meus filhos estavam lá no Colégio Batista, eu tenho lá no Parque da Água Branca também. Ali quando pastoreava naquela outra região ali da Penha, no Parque Ecológico, ali também eu tenho outro altar. Então, onde você for, você vai para uns locais e constrói ali altares de busca, espiritualmente falando, onde você vai ter um lugar ali que você busca Deus, e você sabe que Deus ali vai falar, e fala muito com você, e Deus fala muito com a gente nesses altares. Nesta sala aqui onde eu estou gravando, é a sala aqui da igreja, onde eu atendo as pessoas. Aqui é um altar. Tem outro lá no templo também, que a gente ora muito lá no templo também. Ali tem outro altar. E assim a gente vai erguendo esses altares espirituais de busca a Deus. Lá em casa também a gente tem um altar ali, e Deus tem falado muito aos nossos corações nesse tempo a sós com Deus. E é isso que nos sustenta, é isso que nos guia, é isso que nos rege, nos fortalece, principalmente o tempo a sós com Deus. Por isso que nesse tempo a sós com Deus você ganha tudo, ou se você não tem esse tempo a sós com Deus, você não desfruta do fruto do Espírito, do poder de Deus, daquilo que Deus tem e quer fazer nas nossas vidas. Não tudo vai ser religiosidade, tudo isso vai ser superficial se você não tiver esse tempo a sós com Deus. Então a primeira dica procura um lugar ali para você conversar com Deus. Segunda dica, onde você estiver conversando com Deus, converse como nós estamos conversando aqui. Em voz alta, converse em voz alta, com os olhos abertos, porque se você for ali fechar os seus olhos, ou você estiver ali só em pensamento, poxa, a nossa mente ela vai longe. Quantas vezes que eu comecei a orar a Deus, e você também deve estar participando disso agora, você vai orando a Deus, e de repente a sua mente se perde, vai longe, você se perde, se desconcentra, e fica ali um tempão pensando em outras coisas, e não conversando com Deus, ou conversando com você mesmo. Então você não está ali para conversar com você mesmo, você está ali para conversar com nosso Deus, teu Deus, que te criou, sustentador do universo, que salvou a sua alma, que está em você no espírito dele, e você está conversando com ele. Nessa conversa com Deus, então, conversa com os olhos abertos, conversa em voz alta, e você pode se concentrar melhor, e você não vai perder tempo conversando com outros, pensando em outras coisas, mas já está concentrado conversando com Deus mesmo de verdade. Então é importante você conversar em voz alta, e também converse com Deus em tudo que vai no seu coração, para você se abrir mesmo com Deus. Aí às vezes a pessoa pergunta, e é natural, vem a dúvida mesmo, fala, mas olha, tá bom, eu vou separar tempo a sós com Deus e tal, mas eu vou orar a Deus, mas Deus já não sabe todas as coisas? Deus já não conhece, não sabe o que eu estou passando, os meus problemas e tudo mais? Sabe, Ele conhece. Você tem razão, Ele sabe tudo, Ele sabe muito mais, até antes de você pensar, Ele já sabe todas as coisas. Então por que eu preciso orar a Deus e dizer para Deus aquilo que Ele já sabe? Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é amor. Por ser amor, Ele é um ser relacional. Então Ele quer que você converse com Ele, não porque Ele precisa de você, mas é porque você precisa dEle. E Ele quer ouvir você conversando, e naquilo que você conversa com Ele, você vai exercendo relacionamento, fé, confiança, e você precisa tirar de você aquilo que está te pesando e colocar nas mãos amorosas do teu Pai do céu, e Ele vai cuidar de você. Por isso que Ele criou o relacionamento, criou a oração,
criou todo esse ambiente amoroso, relacional, para que você, então, reparta com Ele, entregue aquilo que você está carregando sozinho. Ele quer ouvir você falando, Ele quer se relacionar, Ele quer desenvolver amor, afeto com você e comigo. Por isso que Ele quer que você converse. Então, a oração não é só algo que você vai ter ali para que Deus te responda e te abençoe. Não, Ele quer principalmente relacionamento. Ele quer o teu coração, Ele quer o teu afeto, Ele quer a tua vida. Ele quer viver em você e através de você para alcançar os outros, para amar através de você os outros. Por isso que é um relacionamento que você precisa se fortalecer a esse ponto de estar cheio de Deus, cheio do amor de Deus, para transbordar esse amor para os outros também, que precisam tanto do amor de Deus, que Deus está dando para você e vai dar através de você para os outros também. Está entendendo? Porque Ele quer que você converse com Ele, que você abra o seu coração de verdade, mesmo que Ele já conheça tudo. Ele quer ter a aproximação de você, Ele te ama e quer estar junto, para Ele agir em você e através de você. Entendeu? Muito bom. Olha, vamos então agora na prática. Vamos lá, você está diante de Deus, tá? Está aí na prática, diante de Deus, e você vai conversar com Deus. Você separa um lugar e tudo mais. É muito bom se você puder levar ali seu celular, levar uma caixinha de música, uma coisa que até aquelas compactas que são um bom som, inclusive, né? E você põe ele pelo Bluetooth ou mesmo pelo fio e você vai ali então ouvir um louvor. Então é muito bom você ouvir alguns louvores, aqueles louvores que você sabe que tocam o coração, falam o coração, e você ali está louvando ao Senhor. Isso vai ser muito bom. Se você não tem como ter os louvores ali, não tem problema, você pode estar começando diante de Deus. Agora, quando você vai conversar com Deus, diante de quem que você está? Você está diante de Deus. Quem é Deus? Deus é o sustentador do universo. Deus, o nosso Deus soberano, e ao mesmo tempo Ele se revela como Pai. Jesus chama a Deus de Abba Pai, que significa Paizinho querido. Ele também nos chama de filhinhos ali em 1 João. Deus nos trata com muito afeto e carinho, mas ao mesmo tempo é o nosso Deus soberano. Você está diante de Deus. E quando você se apresenta diante de Deus para conversar com Ele, é uma coisa que acontece com todos nós nos sentimos culpados. Por quê? Porque você sabe que é pecador. Eu também. Nós sabemos que nós pecamos. Agora, como eu chego ali, pequei e tal, chego com uma cara lavada diante de Deus, e Deus vai conversar comigo e tudo mais, vai me aceitar assim, como o pessoal fala, de boa, né? Deus, Ele te aceita sempre nos merecimentos de Jesus. Então a palavra de Deus nos dá muito claro. Nós vimos na aula passada que a gente encontra misericórdia lá em Hebreus 4,16. Misericórdia, antes da graça, vem essa graça que nos socorre, vem a graça da misericórdia, porque nós nos sentimos assim mesmo quando nos aproximamos de Deus. Aí diz aqui em 1 João, abra lá na sua Bíblia, lá 1 João, no capítulo de número 1, está bem lá no finalzinho da Bíblia. Não é o Evangelho de João, que está no começo do Novo Testamento, mas no finalzinho do Novo Testamento você vê lá 1 João. 1 João, perto lá do Apocalipse, 1 João capítulo 1, o verso 9. Olha o que diz ali. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Ele é fiel para perdoar e purificar de toda a injustiça. Ele te perdoa e te purifica de todo o pecado. Se você confessar
O que você tem que fazer? Confessar. O que é confessar? Para você entender, por exemplo, no contexto ali de um júri, por exemplo. Você vai estar ali diante do júri, a gente vê isso muito na televisão, que tem ali o juiz, tem o advogado de acusação, tem o advogado de defesa e o réu, a pessoa ali que está sendo julgada. Então, diante do juiz, o réu, a pessoa que está sendo julgada, ela não pode ter a palavra. Quem tem a palavra é o advogado dela, o advogado de defesa. E o advogado ali que está também a advogar a causa ali, o advogado de acusação. Quando é que o réu tem a palavra? Ele só pode ter a palavra quando ele tiver uma confissão a fazer. Então está lá o advogado de defesa, o advogado de acusação, e de repente então o réu levanta a mão e pede a palavra. Quero falar. Então o juiz faz uma pergunta para ele: você tem alguma confissão a fazer? Se ele diz sim, ele pode falar e fazer a confissão. Se ele diz não, ele deve ficar calado, e quem fala então são os advogados. Então, quando tem uma confissão, o réu então fica em pé e ele confessa então a sua culpa. Se o réu confessou a culpa, acabou o julgamento. Está entendendo? E ele vai ser punido pela sua culpa. Quando você confessa a sua culpa, o seu pecado a Deus, o seu pecado, a culpa do seu pecado já foi paga por Jesus na cruz. Quando você confessa os seus pecados, então Ele te perdoa e te purifica no que Jesus fez na cruz, como Ele te perdoou quando te salvou. Você creu em Jesus como teu Salvador, porque o que Jesus fez foi suficiente para pagar e perdoar os seus pecados. Da mesma forma, agora, os pecados que você cometeu hoje, você confessa para Deus, Ele é então fiel e justo para perdoar e purificar você de todo pecado, de toda injustiça. É muito amor, né? Como é maravilhoso a gente estar se relacionando assim com Deus. Aí você vai pensar, poxa, Ele me perdoa e está de acordo então com o pecado? Não, Ele não está de acordo. Ele perdoa você por amor, mas Ele odeia o pecado e Ele quer ajudar você a vencer o pecado. Ele te perdoa para que você e Ele possam estar juntos. E Ele atue então nesse relacionamento em você para te livrar, te ajudar a você se libertar daquele pecado. Se não houvesse perdão, se Deus não te perdoasse sempre, você não poderia estar se relacionando com Ele e ter a ajuda dEle para se libertar. Você não consegue se libertar sozinho. Então o único meio para você poder se libertar desses pecados ali, que a gente poder se libertar dos nossos pecados, é Ele nos perdoando para que a gente, em relacionamento com Ele, e Ele conosco, nos ensine e vá nos libertando então dos nossos pecados. Esse processo chama-se santificação. Então Deus vai trabalhando na santificação, perdoando os nossos pecados. Então quando você chega diante de Deus e você vai orar a Deus, você já louvou ou não, vem essa questão da culpa. Então o que você faz? Você pode citar esse versículo, decora 1 João 1,9. Deus, o Senhor é fiel e justo. Eu confesso então agora pecado tal, e todos os pecados que você lembrar que você tem cometido, você confessa para Deus. E assim que você confessa, você não precisa nem pedir perdão. Você confessa, Ele já te perdoa. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar todos os pecados. E aí você sabe que Ele perdoou, que Ele purificou. E aqueles que você pode até orar: Deus, se eu esqueci de algum pecado, por favor, Deus, eu sei que o Senhor é fiel e justo, está aqui nas tuas mãos, e eu confio no teu perdão, o Senhor me purifica. E aí você fica limpo, há acesso
Você tem certeza que é acesso completo, que Deus está te ouvindo. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Ele te perdoou e te purificou, e você está agora em comunhão plena com Deus, e Deus está ouvindo você e vai falar com você mesmo de verdade. Então você pode abrir o teu coração confessando os seus pecados. Daí você então abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia e Deus vai falar com você através da palavra dele, dentro daquilo que você abriu em oração, você conversou com Deus, e ali você coloca tudo. Em oração você coloca ali a sua família, todas as suas preocupações, você coloca tudo para Deus, e você sabe que Deus então vai estar cuidando de você e vai falar ao teu coração também. Ele vai falando enquanto você vai conversando com Ele, e Ele vai falar também através da sua palavra. É importante que na prática aqui do tempo a sós com Deus, você disponha o seu coração a se abrir com Deus. Esse tempo a sós com Deus é um tempo de conversar com Deus. Você vai conversar com Ele, é importante você abrir o seu coração e conversar com Deus tudo aquilo que vai de preocupação, de pensamento, de necessidade, tudo que vai na sua mente. Você vai pegar toda essa carga que você está carregando e você vai entregar para Deus em fé, em confiança, como nós aprendemos na última aula. A gente se aproxima de Deus, vai achar misericórdia, graça de Deus, mas com confiança, com fé. Aí você vai entregando para Deus tudo isso então aí nas mãos de Deus. Aí você abre o seu coração e também você abre a sua Bíblia. Você conversa com Deus, vai ser uma conversa, um bate-papo com Deus. Você não precisa ter formalidade nenhuma para conversar com Deus. Deus não quer ouvir palavras difíceis. Simplesmente é você conversar como você conversa com qualquer outra pessoa. Você vai conversar então com Deus. Deus é teu amigo, Deus está a favor de você, não está contra você. Deus te ama, é o seu Pai, e Ele quer que você simplesmente converse com Ele, abra o seu coração e tenha tempo. Lembra, um relacionamento. Deus te ama, Ele tem afeto para com você. Ele quer que você desenvolva esse afeto, essa proximidade com Ele, e conversa, abra o seu coração mesmo com Deus. Então Ele quer que você abra a palavra de Deus e vai ouvindo a palavra de Deus. Aí você vai pedindo para Deus: Deus, me fala através da tua palavra, eu quero aprender. Às vezes você está conversando, você está triste, você quer saber sobre alegria. Então, poxa, onde na Bíblia fala sobre alegria? Aí você pode pegar no seu celular o Google e procurar alegria na Bíblia, e no Google você pode colocar ali uma busca específica ali, que chama Bíblia Online, que é uma concordância bíblica, onde você vai achar muitos textos da Bíblia. Então você coloca lá no Google Bíblia Online, vai abrir o site da Bíblia Online, e ali tem a busca. Logo ali na primeira página tem a busca. Aí você coloca ali alegria. Aí dezenas de passagens bíblicas sobre alegria, sobre paz, sobre amor, sobre consolo. Você vai ter muitos textos ali na palavra nesses assuntos para você estar meditando. Qualquer dúvida, conversa com a gente, coloca ali no nosso grupo, que a gente ajuda você a achar ali. Você vai poder então encontrar esses textos todos ali na Bíblia, e você vai poder ler mais a palavra de Deus com mais entendimento e aproveitar melhor o que a palavra de Deus ali tem para falar para você nesse tempo a sós com Deus também. Você ter esse tempo a sós com Deus, pelo menos na correria do dia a dia, pelo menos uma vez por semana, sem pressa de sair da presença de Deus. De manhã você levanta um pouco mais cedo, tem esse tempo a sós com Deus, mas você tem que sair logo, tomar café ou ir para o trabalho, coisa assim. Não tem muito tempo para você ficar tranquilo na presença de Deus.
mas aí você tem todos os seus devocionais, busca Deus todas as manhãs, e você sabe que Deus vai à frente no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver, Deus vai estar indo à frente, vai ser por você, vai ser uma bênção sempre diferente. O dia quando a gente começa buscando a Deus, sempre é diferente a gente caminhar na bênção de Deus. Aí pelo menos um dia por semana, ali naquele sábado, ou uma madrugada durante a semana, você acordar umas 3 horas da manhã ali, você orar pelo menos 1 hora, até 4 horas da manhã, depois você volta a dormir de novo e vai para o seu trabalho, como for, aí no horário que você costuma acordar, não vai te fazer falta 1 hora ali na madrugada, se você não tiver tempo durante o dia para você buscar a Deus. A madrugada você vai ter tempo e vai encontrar muito lugar sossegado, é uma bênção orar de madrugada, pelo menos uma madrugada por semana, separa esse tempo e ali você busca a Deus sem pressa de sair, para você derramar o seu coração na presença de Deus e colocar tudo que vai no seu coração, ouvir a voz de Deus. Você precisa disso. Ele quer que você tenha esse tempo com Ele, pelo menos uma vez por semana, sem pressa de sair. Está bem necessário. Agora, outro aspecto para a gente caminhar para o final, muito importante, é o aspecto da batalha espiritual. Realmente, o que é mais difícil de você fazer em toda a sua vida, imagina uma coisa muito difícil de você fazer. O que é de mais difícil de fazer na sua vida é você separar um tempo a sós com Deus. É verdade. É o que eu tenho mais dificuldade na minha vida de fazer, é separar esse tempo a sós com Deus. Todo crente, todas as pessoas, qual que é a sua maior luta? Separar um tempo a sós com Deus. Por quê? Porque nós temos uma força dentro de nós, que é a força da nossa carne, e também a força externa, que é a força que vem dos demônios espirituais também de Satanás, contra as nossas vidas, oprimindo as nossas vidas, para que nós não busquemos a Deus. E quando você pensa assim em orar, e tudo vem um peso, vem uma preguiça, vem um marasmo, parece uma nuvem negra sobre a sua cabeça assim, e é um peso, é um negócio, mas que é rompido quando você começa a conversar com Deus, você começa a louvar a Deus. Ali é só você começar a buscar, e aquilo, você percebe que é uma nuvem de fumaça, vai embora e brilha a luz de Deus, e é uma bênção, e você desfruta da presença de Deus, é uma maravilha. Mas para você começar essa batalha espiritual, para você começar esta batalha espiritual que está em Efésios, olha aqui comigo, você vai ver ali qual que é a nossa luta. A nossa luta não é contra seres humanos, diz ali Efésios capítulo 6. Importante que você entenda essa luta espiritual, porque quando você sentir isso em buscar a Deus, você vai saber o que está acontecendo no mundo espiritual contra você, mas Deus é por você, o Espírito de Deus é em você, dentro de você, e a Bíblia fala, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, que é Satanás e os seus anjos. Olha, Efésios capítulo 6, diz assim, olha, Efésios 6, verso 12, Efésios 6, 12, está aparecendo ali, vai aparecendo no vídeo, mas você pode também estar anotando aí na sua Bíblia. Efésios 6, 12, pois a nossa luta, olha, luta, batalha, não é contra seres humanos, outra tradução diz, não é contra a carne, diz assim, no sentido não espiritual, como a batalha contra a carne espiritual, no sentido de pecaminosidade, porque a nossa batalha também é contra a carne, a nossa pecaminosidade, mas quando a tradução fala carne, está falando de ser humano. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, como está traduzido aqui, mas contra os poderes, olha, são poderes que podem, contra as autoridades, são autoridades espirituais, poderes, contra os dominadores deste mundo, que dominam esse mundo, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças, olha, são forças espirituais do mal, que existem
nas regiões celestiais. Então, esses são os demônios, são essas forças espirituais do mal que vêm contra você e batalham e lutam contra você. Então, vem essas forças espirituais, são os demônios, mas a nossa carnalidade, que é a nossa pecaminosidade, resistindo ao Espírito de Deus que está dentro de você, para que você não ore, para que você não separe o tempo a sós com Deus. Então é uma grande luta. Mas quando você decide de verdade e você fala, eu vou buscar a Deus, e você começa a buscar a Deus, nada disso pode resistir. Aquele que está em você, que é o Espírito Santo, te dá toda a força para você buscar nosso próprio Deus e vai fazer a obra em você e vai ajudar você a buscar. Mas é importante você ter consciência dessa batalha, porque você já está enfrentando essa batalha e você enfrentará quando quiser buscar a Deus. Mas é fundamental você então se dirigir e você então já pensar num lugar e você então ir conversar com Deus de verdade, e para que Ele fale o seu coração e você converse com Deus. Você precisa fazer isso, começar a fazer isso. Eu não sei se você já tem feito, se você já tem feito, ou quanto isso é constante, se isso você está vendo que é real, é uma coisa automática. Às vezes as pessoas fazem devocional, no sentido, chama esse tempo a sós com Deus de devocional, e lê ali um versinho da Bíblia, então fica uma coisa mecânica, vazia, oca e superficial, fria, e não é nada disso. Deus quer que em cada momento desse, falando ao seu coração, nesse tempo de busca, de você a sós com Ele, e Ele quer falar muito ao seu coração. Deus tem muito a falar ao seu coração. Então não vai faltar assunto, Deus não vai deixar de falar com você, pelo contrário. Então você falou, você conversou com Deus, e vamos dizer, você está ali já 1 hora conversando com Deus, e você já falou tudo que está no teu coração. Muito bom. Então agora você fica em silêncio. O silêncio também na presença de Deus é muito importante, para que em silêncio você ouça agora o que Deus quer falar. Às vezes a gente fala e não para escutar a voz de Deus. Então você precisa parar e fazer silêncio. E nesse silêncio, ouvir a voz de Deus. Deus vai falar para você no silêncio. Você vai ouvir a voz de Deus. Não vai ouvir uma voz, ó filho meu, tá? Mas no Espírito você vai ouvir Deus falando com você, trazendo a direção, a paz, o ânimo. Ele fala. Deus vai falar de perto com você. E depois que Deus falar com você, agradeça a Deus. Agradeça por Ele ter dado Jesus, por Ele falar o seu coração. Tenha um espírito grato a Deus. E aquilo tudo que Ele vai falando com você, em oração a sós com Deus, depois você chame alguém para orar com você. Chama a sua esposa, ou o seu irmão, chama o seu marido, o seu filho, sua filha, e compartilha. Pode ser em outro momento. Aí você compartilha com ela. Por isso que a gente tem o que compartilhar com o cônjuge, quando vai orar com o cônjuge, porque é aquilo que você buscou de Deus e Deus encheu o teu coração. Então você está com o coração cheio para compartilhar com o seu cônjuge. Senão você não vai ter o que compartilhar. Aí no culto doméstico você vai estar com o coração cheio, porque Deus falou ao seu coração no teu tempo a sós com Ele. Aí Ele vai falando no teu coração, vai te fortalecendo. Lembra que esse tempo a sós com Deus não é algo automático, é um relacionamento.
Ele quer trazer você cada vez mais para perto dele, esse relacionamento, e é essencial que você se comunique, converse com Deus. Converse o máximo que você vai puder conversar, aí vai criando essa intimidade com Deus. Ele vai te fortalecendo, te enchendo, te animando, e você vai tendo o fruto do Espírito, e Ele vai manifestando toda a sua bondade, o seu amor na sua vida, e vai te enchendo com tudo isso, e vai transformando você por dentro, principalmente no tempo a sós com Deus. As decisões mais importantes da sua vida e as decisões mais acertadas da sua vida, você vai tomar no tempo a sós com Deus. Você vai perceber, vão passando os anos, você vai vendo as decisões acertadas, sábias, que você tomou na sua vida, foi aquilo que Deus te deu no tempo a sós com Ele. Então, você é construído, você é fortalecido, você vai crescer mais em Cristo, vai se parecer mais com Jesus, principalmente no tempo a sós com Deus. Então, é o que você tem a fazer agora. Aquilo que você tem de tempo, separa tempo para Deus. Você tem 24 horas por dia. Aquilo que é o mais importante na sua vida, dê prioridade. Se perguntar o que é mais importante na sua vida, você vai falar, é Deus. Então dê prioridade para Deus. Separe tempo para Ele, reformule a sua agenda, as suas prioridades e priorize o tempo a sós com Deus. Você verá que você vai se transformar cada vez mais em um homem de Deus, em uma mulher de Deus. Deus vai se manifestar muito a você, e a melhor coisa que tem para você ser na vida é um homem de oração, uma mulher de oração, que se relaciona com Deus de verdade, correspondendo àquilo que está no coração amoroso de nosso Deus, quer se relacionar com você. Ele vai te fortalecer para você enfrentar o que for na sua vida, na força, na bênção dele, vitorioso, vitoriosa, para a honra e glória do nosso Deus. Tempo a sós com Deus. Na próxima aula nós vamos ver que nesse tempo a sós com Deus vamos ser capacitados também para enfrentar as tentações que nós sofremos. Nós somos tentados, e nessas tentações que nós sofremos, você vai aprender então de uma forma bem específica e clara na palavra de Deus como vencer as tentações da sua vida. Você vai aprender então como vencer as tentações na nossa aula de número 5, na próxima aula. Então, bem-vindo, Deus te abençoe, então até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.